Boa tarde, bem-vindos ao 45 Minutos ao Ataque, este programa que reúne na Rádio Estádio os adeptos do Sporting Clube de Braga, Boa Vista Futebol Clube e também Vitória Sport Clube. Comigo estão o António Duarte, que é representante do Sporting Clube de Braga. Hoje, pelo Boa Vista, estará o Carlos Furtado em substituição do Ricardo Monteiro Silva, que está de férias, de umas merecidas férias, naturalmente, e que hoje não nos fará companhia. Estará bem representado Boa Vista, certamente, com o Carlos Furtado. E do Vitória Sport Clube vem o Ricardo Silva. Boa tarde aos três, viva, e saudações para todo o auditório. Viva, boa noite, boa tarde a todos. Mas também pode ser boa noite, depende da hora que estiverem a ouvir, não é? Literalmente. Bom, da passada semana vem esta ideia de que foi lançada por vocês aqui, que julgo que será transversal a todos os três adeptos dos clubes diferentes, de efetuar jogos com os ditos grandes do nosso futebol sem adeptos. Mas já voltaremos a esse assunto, se entenderem que será um bom assunto para tratar aqui nesta tarde também. Impõe-se para já ir ao fim de semana, porque é um fim de semana para esquecer, menos para um deles, para um dos adeptos. Dois de vocês hoje não estão certamente com muita vontade de falar do fim de semana, da Taça de Portugal, que ditou exatamente o afastamento de 7 equipas, nada mais nada menos, da Primeira Liga, entre elas o Vitória Sport Clube e o Boa Vista Futebol Clube. Ricardo Silva, começa por si, foi o primeiro a ser afastado, naturalmente. O Sintra Futebol, um modesto clube do Campeonato de Portugal, com apenas 12 anos de existência, a viver muito da carolice dos seus dirigentes, e de repente apanha assim pela frente um Vitória e toma lá disto. Boa tarde a todo o auditório, boa tarde aqui aos meus colegas. Aconteceu futebol, ninguém estava à espera, a não ser os jogadores do Sintra. E conseguiram fazê-lo. Digamos que quase todas as equipas nestes jogos, o subconsciente manda nos jogadores, normalmente é assim, encaram os jogos com alguma facilidade e depois acontece isto. Portanto, há muito mérito do Sintra, há algum mérito obviamente do Vitória, porque exige-se mais, muito mais, mas as coisas são mesmo assim no futebol, quando não começam a correr bem, vem em tranquilidade e acontece o que aconteceu no sábado. Mas se nós virmos o copo meio cheio, eu gosto de ver o copo meio cheio, no sábado aconteceu aquilo que toda a gente em Guimarães espera que aconteça na próxima quinta-feira, que é o Golias, o David vencer o Golias. Esperemos que assim seja. E também fica demonstrado, e já falámos isso aqui, e isto é notório, ficou demonstrado que existe muita qualidade no Campeonato Nacional de Séniores. Portanto, eu costumo dizer que é no terceiro escalão que anda o jogador português de qualidade, aquele que quase ninguém aposta e que aproveita estas janelas de oportunidade para mostrar o seu valor e para fazerem estes brilharetes. Infelizmente foi com o meu clube, mas isto já aconteceu com todos, não é? Muito bem. Ricardo, vamos fazer aqui uma incursão também, porque temos também connosco o Jorge Reis Sá, que representa o Famalicão, a quem eu saúdo desde já. Viva, boa tarde, Jorge. E olá, boa tarde. Naturalmente com um fim de semana que também não deu para o Famalicão rir muito, apesar de ser o primeiro classificado, não teve uma tarefa muito fácil na taça com o Lusitano de Lourosa. Não teve, e eu fiquei muito contente porque eu estava a pensar que nós íamos ficar lá. E estava a pensar antes do jogo. Achei que eu conheço o Lusitano de Lourosa, sei o trabalho que o presidente está lá a fazer em Lourosa, sustentado, bem pensado, sei da qualidade da equipa, e pensei que o Famalicão poderia mesmo lá ficar. Estava com medo que o Famalicão fizesse o mesmo que o ano passado, que foi mudar 11 jogadores quando foi jogar a Águeda nesta eliminatória, na anterior até, e ficou em Águeda, não é? Ficou em Águeda, não fez isso, jogou com a equipa principal. As alterações que fez foram alterações que não teve a ver com o facto de ir a Lourosa, mas com alterações de pormenor necessária. A única alteração verdadeiramente que fez foi a entrada do guarda-redes, que foi o responsável pelo prolongamento e também foi o responsável por nós ganharmos nos penaltis. Portanto, o Vanel está perdoado. Jorge, também dizer que o próximo adversário
não é um adversário fácil, desde logo. O Famalicão vai manter o primeiro lugar? Eu quero crer que sim. Vamos lá ver. Se o Famalicão empatar e o Benfica empatar ou perder, o Famalicão mantém o primeiro lugar. E se for assim até ao fim somos campeões. Portanto, nós não precisamos de ganhar os jogos todos até ao fim. Eu acho que vai ser um jogo muito interessante, sinceramente. Acho que vai ser um jogo muito interessante porque o Porto é uma grande equipa. Não estou a dizer isto por ser o Porto e por ser, ou melhor, por ser o próximo adversário. Estou a dizer, como não diria do Sporting neste momento, por exemplo. Mas o Porto é uma grande equipa, está muito bem orientado. E o Famalicão também é uma grande equipa e também está muito bem orientado. Portanto, eu acho que vai ser um jogo muito interessante mesmo. E vamos ver para onde é que cai o resultado. Não acho absurdo que o Famalicão possa lá fazer um grande resultado, não acho, porque já percebi que o Famalicão entra em qualquer campo para jogar, para fazer o seu jogo e não para se adaptar ao jogo dos outros. Não estou a dizer que não se irá adaptar às peças e à forma de jogar do outro, mas não vai condicionar a sua postura, o seu modelo, por causa de ir jogar ao Porto. Quer dizer, não acredito que o Famalicão vá passar a jogar num bloco baixo, por exemplo. Acho que isso é uma coisa, é muito bom jogar num bloco alto e pode correr muito mal também com o Porto, quer dizer, vamos ver o que é que acontece. Mas acho que vai ser um grande jogo. O presidente do Famalicão diz que não é para manter o primeiro lugar. Jorge, na tua visão, é um lugar para manter este do Famalicão em primeiro lugar? Eu não ouvi as declarações do presidente do Famalicão e não sei qual é o contexto. Às vezes uma frase dessas, fora do contexto... Bom, ele diz que muito possivelmente não ficarão lá por muito tempo. É isto que ele deixou no ar. Eu acho que isso é só ser realista, não é? Não vale a pena nós estarmos... Vamos lá ver. O Famalicão tem um orçamento bom, comparado com muitos clubes da Primeira Liga. Mas é o quê? Um quinto, ou um sexto, ou um sétimo, ou o que seja do Porto e do Benfica e do Sporting. Muito menos que o do Braga. Quer dizer, isto nota-se depois, não é? Não são coisas... nós temos uma média de idades de 20 e poucos anos. Nós temos um ou outro internacional, mas compara-se com os jogadores do Porto. Portanto, há todo um histórico, há todo uma forma uma maneira de se criar uma equipa que tem a ver com aquilo que nós temos para criar, que faz com que depois se note as diferenças. Portanto, eu acho que o Famalicão até este momento já fez uma coisa maravilhosa, que é dar aos seus adeptos a possibilidade de estar no primeiro lugar até esta altura. Vai jogar o próximo jogo, pode sair de lá em primeiro, como pode sair de lá em segundo, como pode sair de lá em terceiro, e é um jogo em que dá gosto, pelo menos nós sabermos que vamos ter o Famalicão a jogar de igual para igual com o Porto. Isso é maravilhoso. E eu antes quero que o Famalicão vá lá jogar e faça um grande jogo e leve 4, do que estar a jogar cá atrás, na retranca, e depois vai uma vez lá à baliza e ganha. E isto por uma razão simples, porque isto é um campeonato, não é um jogo. E o Famalicão, jogando dessa forma, na retranca, dessa forma, entre aspas, mal jogada, quer dizer que pode ganhar ao Porto por causa de uma bola parada ou de uma sorte, mas que depois vai perder o jogo seguinte. Enquanto que se levar 4 do Porto, pode ser que depois ganhe os próximos 5 ou 6. Percebem o que eu quero dizer? Agora, eu acho que o presidente do Famalicão é realista, quer dizer, é realista. Não sei se vamos lá estar muito ou pouco tempo. Quando eu moro em Lisboa, quando aqui brincam comigo a dizer sim, podes gozar agora porque pronto, depois vai correr mal, e eu digo, enquanto o pau vai e vem, folgam as costas, portanto deixem-me gozar agora, não é? Vou gozar quando? Exato. Jorge, dizer-te que será um gosto ter-te aqui mais vezes, obviamente. Estamos no 45 minutos ao ataque, que é um programa que dá voz àqueles a que habitualmente não têm assim tanta voz, e portanto temos também os outros clubes que vão sendo também importantes para nós enquanto Rádio Estádio. Eu acho bom, deixa-me só dizer que eu acho muito bem esse
esse programa. Acho que é assim que se começa. Não é fácil, nós vivemos num campeonato em que 98% portanto, das edições foram ganhas por 3 clubes. Isto não acontece em mais nenhum sítio na Europa. Ou se acontece, estamos a falar para aí em Chipre ou coisa que o valha. Não acontece em países desenvolvidos. E é bom que a comunicação social também se ajuste a isso e também diga que não foi o Sporting que perdeu, mas que foi o Alverca que ganhou. Acho que isso também é muito importante, e como estava a dizer o comentador, peço desculpa, eu não sei o nome do Vitória, tem Ricardo Silva, Ricardo, que é muito importante também dar o valor ao Sintrense e dizer foi o Sintrense que ganhou e não o Vitória que perdeu. Sintra Futebol, não foi o Sintrense, foi o Sintra Futebol. Tem razão, ainda há bocado estava a pensar nisso, é outro clube, não é o Sintrense. Exatamente, é o Sintra Futebol. Exatamente, é uma história, acho que é uma história lindíssima. Tem 12 anos de existência só. E tem assim, eu ainda não percebi muito bem como é que aquilo foi criado, mas pelo que li acho que é uma história um bocado engraçada. E eu lamento é que o Vitória tenha perdido, porque podíamos ser nós a ganhar depois em casa ao Vitória ou lá, e portanto assim já não vai ser, vamos ter que jogar com outros no Jamor. Muito bem, fica aqui o recado dado. Jorge, agradecer-te então a participação, obrigado, um abraço. Obrigado, um abraço. Continuamos então por aqui, agora Carlos Furtado, uma tarefa que era à partida muito mais complicada, um Desportivo das Chaves complicadíssimo, da segunda Liga, mas com um plantel de primeira, e curiosamente o presidente que até tinha estado cá esta semana tinha dito que era um jogo para ganhar. Ora, viva José Carlos Soares, cumprimentar Ferreira, os meus... Ferreira. José Carlos Ferreira, desculpa. Cumprimentar o António Duarte e o Ricardo Silva, é um prazer estar aqui uma vez mais na Rádio Estádio. Pois o Presidente esteve aqui e disse que era para ganhar, e até que tinha mandado limpar um espaço no museu para guardar, para pôr lá uma taça de Portugal. Não vai ser desta, porque de facto, uma vez mais, o Boa Vista, numa competição a eliminar, perde o primeiro jogo. Aconteceu mesmo para a Taça da Liga, com o Casa Pia em agosto. Toda a gente acreditava que era uma fase embrionária e, portanto, podia estar em construção uma equipa, mas aquilo que se verifica é que, de facto, passados 3 meses, estamos numa competição importante, que é a Taça de Portugal, e o Boa Vista, uma vez mais, perde ou o Chaves ganha. O certo é que o Boa Vista, que é o que me interessa, perdeu mais um jogo e continua a praticar um futebol de muita fraca qualidade. E é isso que de facto deixa os adeptos. Eu gostei de ver a tentativa positiva de Ricardo a olhar para a derrota de Vitória e tentar encontrar o outro lado positivo. E de facto é assim que devemos estar na vida, é tentar encontrar das coisas que correm mal. Eu até consigo perceber o Ricardo, porque o ano passado também o Vitória começa mal, tropeça logo na primeira eliminatória da Taça da Liga e depois faz um brilhante sexto lugar. Claro, e portanto todos nós acreditamos, e nós enquanto acima de comentadores somos adeptos do clube, e portanto no próximo jogo eu acredito que o Boa Vista vai ganhar e que vai ganhar, a Moreira de Cónegos ganhar categoricamente. Mas o facto, e é aquilo que a realidade nos demonstra, é que o Boa Vista uma vez mais perdeu num jogo que tinha que ganhar, porque enquanto no campeonato há aqui toda uma tradição, há toda uma continuidade e portanto até pode empatar um jogo e ganhar o próximo, portanto no final faremos contas, na Taça já não fazemos contas, a derrota eliminou-nos de uma prova onde Boa Vista tem tradição. E portanto é com alguma tristeza que eu hoje estou aqui a comentar a Taça de Portugal, e estou em crer que o Ricardo Silva, apesar deste lado otimista, também está ainda dói. ainda dói, sendo certo que de facto o Boa Vista defrontou um Chaves fortíssimo, um Chaves que quer regressar, não é? E portanto teria atenuantes. Nessa perspectiva de atenuantes, não consigo perceber como é que teoricamente aqueles jogadores que são de melhor gabarito no Boa Vista ficam no banco, e portanto é o Lito uma vez mais a não tentar ganhar um jogo e a tentar ganhar o jogo sem jogar para ganhar, e portanto o meu desalento. Muito bem, o Braga é que em Lessa, rapidamente, António, quis chegar à vitória e não deixou os créditos por mãos alheias, não foi lá com os jogadores de segundo plano, foi com aqueles que tinha que ser, porque quer também, e fez essa demonstração, de que quer chegar também longe na Taça de Portugal. José Carlos, é verdade. Boa tarde. Começava por cumprimentar os ouvintes da Rádio Estádio, também dar aqui um forte abraço aos meus colegas de painel, ao Ricardo Silva e ao Carlos Furtado. Porque eu nesses momentos também penso sempre como adepto e sei quanto se sofre quando as nossas equipas não conseguem traduzir
na competência aquilo que nós temos sempre como ilusão, que é ganhar os jogos. Tivemos um Sporting de Braga competente, organizado, a respeitar o adversário. Gostei muito do Lessa. De facto, no Campeonato Nacional de Séniores há equipas com qualidade, bem trabalhadas, jogadores de média alta, jogadores que espreitam sempre uma oportunidade, jovens, gente também já com traquejo. E vemos de facto o Sporting Clube Braga a jogar um futebol organizado, um futebol a meter a carne toda no assador, a não facilitar, e assisti a um grande jogo de futebol. O Lessa entendeu também jogar o jogo pelo jogo, jogou o jogo nos olhos, tiro aqui o meu chapéu, porque assistimos acima de tudo a uma eliminatória da Taça de Portugal, uma prova eliminar, mas também uma prova de qualidade, de consistência da organização do futebol a sério. Mas gostaria também aqui de aproveitar esta oportunidade para dizer que isto também, a festa do futebol, normalmente na festa do futebol, na Taça de Portugal, há sempre o tomba gigante, não é? E agora nesta terceira eliminatória não houve tomba gigante, houve tombas gigantes, porque foram, salvo erro, 7 equipas da primeira divisão. Isto para já não falarmos da segunda liga também, que foram afastadas. Isto também traz aqui alguma reflexão profunda, e penso que os meus colegas do painel também aproveitarão esta oportunidade para dissecarmos aqui com mais profundidade o que é a realidade do futebol português. Isto ao mérito das eliminatórias das equipas de escalões inferiores, quer da segunda divisão profissional, quer do terceiro patamar do Campeonato de Séniores, até de regionais, mas levanta um problema: qual é o fosso que existe das equipas, direi mais, dos Estados de Tarola para as outras. E isto leva-nos, transporta-nos para uma situação que muitas vezes aqui temos conversado, e ainda agora o Jorge do Famalicão colocou a problemática da grande diferença de orçamentos. Isto deve-se à má organização, ao mau respeito que o futebol em Portugal tem dos organismos, quer da Federação, quer da Liga, que é a falta de respeito pelos seus adeptos, e isto também está-se aqui a transportar para a menos qualidade que se tem verificado no futebol português, porque isto também é um indicador. O aproveitamento da nossa formação com déficits muito grandes, a exportação com facilidade e maciça, a distribuição pouco equitativa dos dinheiros que o futebol gera. Portanto, também temos aqui um problema que também temos que aproveitar, embora aqui o Ricardo Silva fosse elegante da maneira como abordou a eliminatória do seu Vitória, pensando que amanhã vai correr melhor e que amanhã o Golias não vai ganhar e vai ser o David, mas isto é um problema do adepto, Ricardo. Mas nós como responsáveis, como somos nós o patamar, por assim dizer, de qualidade do futebol que são os adeptos, também devem aproveitar esta oportunidade para aqui, neste espaço de liberdade, nesta rádio, que nos permite também aprofundar mais a problemática do futebol, porque é que há uma diferença tão grande nos orçamentos. E isto é o tal problema que encerra. Isto provavelmente não chegam 45 minutos. Pois não, José Carlos, é que normalmente nós comentamos, eu fico muito satisfeito de dizer aqui: o Sporting de Braga foi competente, foi organizado, um futebol de qualidade, o Lessa jogou muito bem, jogou nos olhos, foi um jogo interessante, o Sporting de Braga acabou por passar. Mas, como adepto, também me transporta para outra realidade, que é o saber o porquê também disto tudo. O que é que se está a passar com o futebol português? Isto é cultural. Ricardo? Isto acaba por ser cultural. Portanto, é isso que nós temos aqui a conversar. Quer dizer, vale a pena pegar também nessas eliminatórias. Eu não tiro aqui o mérito, quer ao Sintra, quer ao Chaves, não estamos aqui a conversar. Claro. Até porque, se quisermos ser justos e se quisermos aprofundar a problemática do futebol, eles também estão incluídos. Ainda há bocado o Ricardo disse, os próprios Estados de Tarolas. Eu não sou a favor da exclusão, eu sou a favor da inclusão. Agora, da inclusão com regras. Mas eles também têm que nos incluir. Percebes?
Porque, Claro. porque muitos se tem dito, qualquer dia jogam uns 3. Não. Eles são precisos e necessários ao futebol português. Obviamente. Agora, com regras, sabendo respeitar as regras e, acima de tudo, que os órgãos competentes, quer a Federação Portuguesa de Futebol, quer a Liga e até as associações que aqui temos falado, assumam as suas responsabilidades, que os nossos dirigentes, quando chamados para as reuniões para discutir esta problemática, que saibam ter voz e que saibam representar os seus adeptos. Que é os adeptos do Vitória, que é os adeptos do Sporting de Braga, que é os adeptos do Boa Vista. Zé Carlos, estavas a dizer que para discutir esta problemática desta diferença de orçamentos não bastariam 45 minutos. Eu acho que bastavam 5 minutos para tomar uma ou duas decisões. E depois tudo o resto se poderia prolongar por mais algum tempo. Mas se nós olharmos para aquilo que é hoje, infelizmente, uma das principais fontes de receita dos clubes, que são as transmissões televisivas, começamos a perceber aí a grande diferença que existe de orçamentos do Porto, Benfica e Sporting para o Boa Vista, o Braga, o Vitória e mais ainda para o Aves ou para o Famalicão, não é? Lá está, essa que é a problemática. 5 minutos bastavam. O acesso a dinheiro. Claro. O acesso equitativo de todos Ricardo, Pois, mas claro. nós podemos só falar na parte económica. Não, mas esta era uma primeira, eram os primeiros 5 minutos. Há outras razões. Há legislações que temos que avançar. Nós temos agora o caso do Sporting de Portugal, que é uma estarola, mas tem um problema gravíssimo na sua massa adepta, que nós amanhã podemos confrontar com ela. Com certeza. Eu estive um pouco com isso. Já lá vamos. Lá está. Este é um todo, nós somos um todo. E o todo é aquele que tem um grande amor ao seu clube, mas uma grande paixão pelo futebol. Uma vez que nós estamos a precipitar para essa questão das claques, eu chamava também à relação, de facto, este tema agora, até porque ontem o Presidente Varandas retira o tapete, entre aspas, claro, às principais claques do Sporting. Como é que vocês veem isto? Carlos. Isto é bom ou mau? Isto nem é bom nem é mau, é muito mau. Nem é bom nem é mau, é muito mau. Porque não há legislação. O poder político assobia para o lado, as federações e as ligas não têm muitas vezes aquela palavra que nós gostaríamos que tivessem e não têm. O problema do Sporting de Portugal é um problema do Boa Vista, é um problema do Sporting de Braga, é um problema do Vitória, porque pode-nos chegar a todos. Portanto, nós temos que ver esta relação aqui. A massa adepta é muito mais aproveitada de se lhe dá proveito. Eu adoro. E este é um tema que nós temos também aqui. Temos que falar, tirar a clubite um pouco de lado e enfrentarmos o problema, a tal problemática do futebol português. Porque ele está a chegar aí. Olha, temos a parte dos financiamentos, temos os investimentos nas SADs, a maior parte não sabe onde é que vem os dinheiros. Uhum. Outro problema para os clubes, outro problema para os adeptos. Nós é que somos a verdade do futebol. Os nossos dirigentes são lá colocados para, de facto, e muito bem com legitimidade, gerir os negócios, mas tem que haver a força dos adeptos de denunciar algumas situações. Eu tenho um exemplo, e vou aproveitar aqui, José Carlos, se me permitem, por favor. A última Assembleia do Sporting Clube Braga, que foi denunciada num artigo do jornal A Bola, do Sr. Fernando Guerra, é execrável. Isto transporta o ódio e aquilo que é o aproveitamento do futebol português numa pessoa, que é um jornalista, mas um jornalista já de craveira, de alguma responsabilidade, porque não é um jornalista simples, é um indivíduo com muita responsabilidade, que fez uma crónica acerca da Assembleia do Sporting Clube Braga, que não se ajusta para ser simpático àquilo que se lá passou. Não se passou nada. Zero. Os adeptos tiveram um comportamento cívico, democrático, em liberdade, de um direito ao voto, que se expressaram. Não houve mais nada. Isso é aquele Quem lê aquele artigo diz assim, como é que isto é possível? E porquê? Agora, José Carlos, percebe isto tudo. A cultura do nosso país relativamente ao desporto e nomeadamente ao futebol. Distorceu-se tudo. Agora aparece a situação do Sporting de Portugal, amanhã vai aparecer no Vitória, amanhã aparece no Boa Vista, porque já existiram. Há um aproveitamento do adepto que não é, como é que é de dizer, não é ser permitido, é um exagero na sua utilização. E nós temos de estar muito fortes nisso. Acho que no futebol isso nota-se. No futebol os valores inverteram-se completamente. No nosso país, eu falo no nosso país, embora a gente ande atenta a outros campeonatos europeus, hoje em dia temos muita informação, não é? Nas televisões, na internet. No caso do futebol português, os valores estão todos invertidos.
tudo. Porque o futebol sempre foi a minha rua contra a tua, a minha aldeia contra a tua, a minha cidade contra a tua, o meu país contra o teu. Em Portugal é completamente contrário. É um país contra a tua cidade. Basta pensarmos nisto. Você, o Carlos Furtado, você se estiver lá no estádio da Boa Vista à visita do Benfica, do Porto ou do Sporting, você tem mais adeptos desses 3 clubes. Certo, mas espera aí. Não, era isso, eu só quis dar um exemplo. Portanto, os valores estão invertidos. Nós temos um país inteiro que apoia 3 clubes. Isto não é normal. Como não é normal, num país inteiro, apenas 2 cidades terem campeões nacionais em futebol. Isto não é normal. E o melhor exemplo disso, deixe-me só finalizar. O melhor exemplo disto são todas as modalidades amadoras. Todas, seja ela qual for. E vocês vão ver que há campeões nacionais desde as ilhas a todas as cidades aqui do país. Isto chama-se acesso a regras iguais. Tudo o que não existe no futebol português. Porque as regras não são iguais para todos. Quando você disse ao bocado, António, que nós temos que os integrar. Não integrar, não exclusão, é inclusão, mas com regras. Incluir. Nós precisamos deles porque somos nós. Mas eles, os grandes, os denominados, têm que nos incluir a nós também nessas regras. E nós sabemos que as regras, e está à vista de toda a gente, existem regras no regulamento de competições da Liga que são só para 3 clubes. Vocês percebem todos de futebol e todos minimamente das leis. Há muita gente que nos está a ouvir que certamente procura que sejamos mais explícitos. O que é isso? Que regras é que vocês queriam ver implementadas? Logo, para começar a distribuição dos dinheiros televisivos, e será a base. Isso é uma regra, é por mérito, porque isto é uma regra básica. Portanto, isto é quando se faz uma casa. Exatamente. Quem faz parte da competição tem que ter o mesmo orçamento em termos da Liga. Portanto, se a Liga for o órgão que vai distribuir essa receita, portanto, estamos a falar em direitos televisivos, penso eu, essa receita tem que ser equitativa para todos os projetos. E depois há o mérito, a meritocracia de facto da honra, que é o caso do primeiro classificado. Primeiro, segundo, quinto, o 10º, por aí fora. E depois também há mais regras. Estávamos a falar dos adeptos ainda agora. Falta responsabilizar o adepto. Nós temos que ter regras para o adepto. O adepto não pode entrar no estádio e pensar que está no outro mundo. Não é outro mundo. Exatamente. Eu, se tiver alguém ao meu lado no cinema a partir uma cadeira, eu tenho que chamar alguém. Então um gajo vai para o futebol e vai partir uma cadeira, não acontece nada. Eu acho que este exemplo que o Ricardo está a dar agora tem a ver um bocadinho com acho que foi o António que falou, na questão daquilo que é a nossa cultura desportiva. E nós, de facto, nós transformamos-nos, eu por acaso excluo-me deste nós, mas de facto nós transformamos-nos quando estamos a defender os clubes de futebol e quando entramos na discussão de futebol. É um desporto de paixões, que move a paixão. E isto tem a ver, caminhar para a questão que o Zé Carlos Ferreira lançou, do Sporting e das claques. Não há nada pior que um estádio de futebol vazio e sem claques a fazerem a festa. Futebol é um desporto de festa, é um desporto que começa nas bancadas e que termina no relvado. Ou começa no relvado e termina nas bancadas. Começa antes. É isso mesmo. Eu, se me permitem, até vou mais longe. Eu admiro muito, porque segui de perto a claque do Vitória, e eles são um exemplo. Eu ia dizer isso ao bocado. Eu, por acaso, o adepto, o verdadeiro adepto, porque termina o jogo, 15 minutos depois, eles ainda continuam lá a cantar dentro do estádio. Eles dão um espetáculo, mesmo depois do espetáculo ter fechado o pano. Que isto eu acho extraordinário. E eu não consigo conceber um jogo sem adeptos. Sem claques. E aí deixa-me puxar agora a brasa à sardinha de Boa Vista. Por isso que esta oportunidade, eu acho que temos que aproveitar esta oportunidade precisamente para isso. Repara uma coisa, eu aí também reconheço a paixão que existe por parte dos adeptos, e de facto um adepto, e no caso concreto os adeptos de Boa Vista que acompanharam as Chaves no domingo, o Boa Vista devem ter vindo lá com uma cabeça dolorosa. Hoje as redes sociais demonstram tudo isso, mas vão estar todos presentes no jogo contra o Moreirense, a apoiar o clube e a torcer para que o clube consiga os seus resultados. Mas de facto se queremos que o 2 para amanhã, nós estejamos aqui a falar dos 3 estarolas, mas talvez dos 6 e depois dos 9 e dos 12, ou seja, de facto podermos assistir a um campeonato nacional mais equilibrado, mais interessante, em que os estádios estejam cheios, em que nós possamos ir, em que o espetáculo seja promovido. Eu às vezes levo a minha filha ao Bessa e de facto, graças a Deus, quando estou no Bessa não há problemas de maior, a coisa, estando eu
estou até do lado dos Panteras Negras, portanto, digamos, do lado mais quente, eventualmente mais quente do estádio, e as coisas têm corrido com normalidade, e é uma festa viver o estádio desse lado, ver o futebol desse lado. Mas de facto, eu percebo, e era a pergunta que o Ricardo há bocado colocava, é quando o Porto, o Benfica ou o Sporting vão ao Bessa, são eles em maior número. É uma realidade, foram clubes que foram crescendo e ganharam uma massa humana que eventualmente não acontece quando se passa em Guimarães e em Braga. Era a conversa que estávamos a ter, desculpa Ricardo, que estávamos a ter antes do futebol, antes do programa começar, eu estava com o António Duarte lá fora a trocar ideias. O Boa Vista terá um crescimento sempre que o Porto diminuir. É verdade. Ok? Vocês estão mais salvaguardados dessa pressão do Benfica, do Porto e do Sporting. O Boa Vista tem aqui a pressão Futebol Clube do Porto e, portanto, nós de facto sentimos isso mais na pele. Mas eu agora já estou aqui a baralhar as 3 ideias, porque tomei aqui 3 notas que têm tudo, isto está tudo ligado. O Campeonato Nacional só pode ser de facto equitativo, interessante, disputado e assistirmos aos estádios cheios se nós olharmos para os preços dos bilhetes e para os adeptos, que é uma fonte de receita dos clubes, e portanto vamos sempre bater no dinheiro, para o dinheiro das televisões e para o dinheiro que cada clube tem capacidade de angariar através dos seus patrocinadores. E claramente aqui Porto, Benfica e Sporting têm uma massa. Mas porquê? Porque é uma conjuntura dos últimos anos que nos permitiu... eu chamo-lhe promoção e visibilidade. Mas o que ele quer... Claro! Mas, Carlos, claro! Desculpa-me... Está bem, quer meter aqui a comunicação social... Claro, pronto. Mas não pode... Pois, mas não pode haver tratamentos desiguais, percebes? Não. Quer dizer, o que nós temos aqui a caminhar é assim. Mesmo as cadeias de televisão também têm que ser, como é que você disse? Responsabilizadas. Não responsabilidade. Como é que é? Integrá-las também. Sim, as cadeias de televisão também têm que estar integradas nisto tudo que é o espetáculo. E ao estarem integradas, têm que dar promoção e visibilidade a todos, porque o que se passa na televisão é uma vergonha. Com pleno respeito pelos adeptos. E os respeitos do Sporting de Braga, do Boa Vista e do Vitória, merecem o mesmo respeito. Claro, sim. Portanto, há toda aquela cultura que há bocado o Carlos falava, é isto mesmo, quer dizer... Nós não podemos ter aqui nós temos que aproveitar muito bem este espaço de liberdade e não podemos começar a aprofundar e depois ter ao mesmo sítio. Como o José Carlos há bocado disse, o que é preciso fazer? Claro. É este pontapé de saída que temos que dar. Porque senão vamos andar à volta, não é? Quer dizer, vamos aqui discutir os sistemas há 20 ou 30 anos atrás. Nós temos que propor. Então, nós temos a banca, nós temos as televisões, nós temos toda uma cultura de comunicacional sobre a banca, o próprio Presidente do Boa Vista, na entrevista que deu na passada quinta-feira aqui na Rádio Estádio em direto, dizia que tomara ele conseguir também aquilo que conseguiu o Sporting. Obviamente. Então, não tem. Claro. Ele só pede acesso, não é? Ele só pede o acesso. E depois, com certeza, tem o mesmo mérito de negociar como negociou do Sporting. Claro. Só que tem que ter esse acesso e nós não temos. Exato. Isto é que é os problemas. Mas isso é um problema. Isso é um problema. Por exemplo, eu agora vou fazer um bocadinho a defesa e o elogio à comunicação social. Graças a Deus nós temos uma Rádio Estádio que nos dá um espaço para estarmos aqui a discutir. Mas eu infelizmente percebo que do lado de quem é editor de uma televisão ou de um jornal ou de uma rádio, tenha o lado de perceber quem é que lhe vai dar as audiências para ter a rentabilidade do negócio, que é o negócio deles, porque o papel, com todo o mérito para a Rádio Estádio e louvor aos profissionais que aqui trabalham. Eu, se for editor e diretor responsável pelo canal de televisão, eu vou olhar para as minhas audiências. E como vocês sabem muito bem. Mas portanto, isso não... Estamos agora num espaço... Eles não são responsáveis. Deixa-me atalhar então aqui. A televisão é que cria audiências. Carlos, então deixa-me atalhar isto. Um de cada vez, senão... Primeiro, respeito pleno pelo profissional da comunicação social. Ponto. Não há dúvida. Faz a edição. Nenhum de nós aqui, certo? Certo. Agora, ele não pode ter cor. Não. Quando informa, não pode ter cor. E o que nós vemos culturalmente no nosso país é que a maioria tem em cor. E quando não têm em cor, estão ao sabor do capital. Carlos, desculpa, nisso sou inflexível. A bola é do Benfica, o recorde é do Sporting, o jogo é do Porto. Façamos os nossos 3 um jornal. Mas sabes que vamos fazer um jornal. Mas aquilo que você falou na televisão, eu vou dar aqui 2 exemplos. Quer se goste, quer não goste, certo? Não vou pôr aqui em causa o valor do que fazem. Maria Leal e Zé Cabra. Toda a gente conhece. Não me digam que não conhecem. Vá lá, não me digam que não conhecem. Mas se perguntarem hoje aqui o nome do presidente do Boa Vista ou do Vitória, ninguém sabe. Está bem. Mas é verdade, mas isso não pode ser... A televisão vende o que quer. O Ricardo está a pôr
o dedinho na ferida. Claro, Gosto eu- assim, é gosto assim que tem que gosto ser. assim. Meu caro Se Ricardo, queremos, não é o gosto caso da Rádio Estádio, porque nós até fizemos uma boa cobertura Não, às eleições. Não, eu estou a do falar, Vitória. não, nem pensar nisso. Eu estou a falar mesmo na televisão. E na televisão, porque a televisão vê no que quer. A televisão é caixa mágica, Olha, Não. começa desde logo pelo nome do vosso clube. Vitória. Claro. Opa, mas não, começa- porque Eu se sei. verificarem Eu as tenho iniciais- reparado as iniciais aqui, das letras, é VC. que lá está, é Sim, Guimarães, vê Guimarães. Não, depois lá está. Nós somos Temos o provavelmente. Belenenses e o SAD, E agora- o SAD, não é? Agora eu puxo aqui um bocadinho. Mas aí também tem razão de ser. uma porque o nome, a temática. questão do nome Sim, que não desculpa, pode ser mas, usado. mas as televisões normalmente identificam a B-SAD como o Belenenses Pois, SAD, é. e não pode ser usado não a palavra Belenenses. Eu vou puxar aqui esta temática que não devia ser uma temática. E eu registro aqui com agrado que há o cuidado aqui dos meus colegas de dizer o Vitória, porque isso é importante. É importante a gente transmitir o Vitória. Porque se vocês pensarem, e até faço aqui um desafio a todo o auditório, epá, deem-me um clube mundial que seja conhecido pelo nome da sua cidade. O maior símbolo da nossa identidade, enquanto pessoas, ou enquanto empresas, ou enquanto qualquer coisa, é o nosso nome, Certo, mas certo? Eu não conheço mais nenhum clube no mundo que seja conhecido pelo nome da cidade. O Porto é. Porto é, Não, o Porto... Sporting de Braga também é o Braga. Barcelona. Não, eu estou a dizer, repare, Braga tem Braga, Braga tem o nome. Tem o nome. Sim. E nós costumamos dizer, nós somos de Braga e isso, de o Vitória Braga. Vitória Sport Clube, O que eu estou a portanto, dizer Eu percebo. Eu percebo, é É que Vitória não há mais Sport nenhum Clube e portanto é clube conhecido no por mundo. Guimarães. que alterem, mas quem foi, ou quem é, que faz isto? Que direito é este a alterar o nome de um clube? Isto não devia ser uma temática sequer. Uhum. Isto é um não tema. E obviamente choca-me estar a olhar para a Sport TV e ver o Guilherme. Mas o que é isto? Por favor, isto não. Atenção, e aqui os profissionais da comunicação têm culpa e têm que ser chamados à pedra. Isto chama-se incompetência. Ou é incompetência ou fazem de propósito. Eu ainda não consegui perceber como é que estávamos relativamente às claques. Estamos de acordo, não estamos de acordo, são más, são boas. Já percebi claramente pelo Eu vivo as claques são a boas. coisa pelo lado de dentro. E peço desculpa, vou ser rápido. Eu no estádio de Vitória eu não estou ao pé das claques, mas sempre que é fora eu gosto de me colocar ao pé deles, porque eles impõem um ritmo incrível ao jogo, aquilo é impressionante. E tenho que o dizer aqui publicamente, a claque de Vitória, os White Angels, tem tido um comportamento exemplar. É isto que tem que ser decidido. Mas também têm sido responsabilidades pelas sucessivas direções, o que é fundamental. Claro. Ricardo, deixa-me só Isso aproveitar. sim é fundamental. Deixa-me só aproveitar isto. Sim. Porque a nossa responsabilidade aqui, e eu vou falar das minhas claques, das nossas claques. As claques do Sporting Clube Braga são fantásticas no seu apoio, na sua organização, são, como costumo dizer, fidalgas. Mas também não aproveitar este espaço de liberdade para dizer que também há problemas nas claques não sermos sérios e nem somos justos. Porque todos nós sabemos que a presença das claques no fenómeno desportivo, no estádio, naquilo que ele representa, é fantástico. Futebol sem este apoio não é possível, não gostamos dele. Mas há problemas profundos e sérios. Tem que se responsabilizar. E podem chegar a todos. Mas isso podem chegar a todos. É fundamental a responsabilização. O aproveitamento que se dá às claques é que é nefasto e tem que acabar. Exatamente. Porque, percebes? Sim. Não, neste eu acho que momento também todos... temos que ser aqui firmes, dizer assim, hoje assistir-se a um jogo de futebol do meu Sporting Clube Braga sem as claques, já não imagino. Não faz sentido. Mas isto não retira que tenha que haver um compromisso, o enquadramento, a responsabilidade. Pois, com certeza. E as claques são as menos culpadas daquilo que se passa de feio no futebol português. Não, mas as menos culpadas mesmo. Mas é que digo isto com sentimento. Temos de estar atentos ao fenómeno. Há um aproveitamento das sem claques. dúvidas. Aproveitamento. Ontem ouvi uma frase lapidar que é o viver do futebol e fazer dele um modo de vida, qualquer coisa assim, quer dizer, o que é aquilo que o cidadão dá ao futebol e aquilo que ele é utilizado depois da sua prestação. E isto é que nos obriga aqui a ter uma intervenção séria. Porque há problemas nas claques, não pelo problema das claques,
aqueles Há problemas na sociedade que são refletidos depois em grupos, extrapolam para as claques. Exatamente. E nós devemos estar atentos, porque as claques em si é um fenómeno fantástico do qual o futebol precisa. Devidamente enquadrado, responsabilizado, é como há bocado disse o Ricardo. Não percebe, não entende. Num cinema alguém partir uma cadeira. Não, porque é que repentar o petardo e por aí fora. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Portanto, a realidade temos que enfrentar. Portanto, as claques, sim, são precisas ao futebol, sim, são a alegria do futebol, sim, devidamente enquadrados e responsabilizados. Mas todos têm que ter as suas responsabilidades. Os seus dirigentes assumam as suas responsabilidades e nunca utilizem espaços das claques para fazer aquilo que todos nós sabemos Está a deixar que muitos é recados. o feio do futebol português. Está a deixar muitos recados. Eu deixava quase aqui um desafio, eu penso que estamos a aproximar-nos do final, mas este aspecto é fundamental na dignificação do espetáculo e do negócio que é o futebol, e que todos nós gostamos. Outra situação interessante. Que nós gostamos. Nós gostamos do futebol pelo futebol, percebemos que o futebol é um negócio e que, portanto, tem que ser mantido e tem que ser respeitado enquanto tal. E se não formos nós os agentes que estamos no futebol, nós hoje aqui, enquanto comentadores, a comunicação social também, os adeptos e os dirigentes a dignificar, as marcas afastam-se. As marcas afastam. E, portanto, aquilo que é um negócio florescente deixa de o ser. E aquilo que nós temos dificuldades dos nossos orçamentos, dos nossos clubes, ainda vamos passar a ter mais. Não é? E, portanto, enquadramento é fundamental, desde que o capital seja atendido e, acima de tudo, se saiba de onde é que ele vai. Claro. E para termos marcas que se queiram associar aos nossos símbolos, tem que haver respeito e promoção, é fundamental a promoção. Esse é um tema que me é muito grato, e ao Zé Carlos Ferreira também, que é a promoção e toda a visibilidade e a comunicação. Temos coisas fantásticas, olha, adeptos fantásticos, jogadores de formação fantástica, treinadores fantásticos, somos falados em todo o mundo e estragamos aquilo que é nosso e fazemos de bom aquilo que exportamos. Isto é um país a funcionar que tem das maiores riquezas de um espaço territorial que se chama Portugal e não utilizar isto devidamente. Porque de facto as pessoas subiam para o lado, porque o nosso poder político não quer ser poder político, porque o nosso Estado se demite, porque a Federação não dá aquele valor que de facto esta festa, esta grandeza que nós temos. Porquê é que acham que isto não acontece? Porque andamos a trabalhar para duas cidades. Andamos a trabalhar para duas cidades. Pois, eu sou mais pela inclusão, quer dizer, todos somos necessários. Reparem nisto, também há claques nos outros clubes, e claro portanto, há interesse por parte da Administração Central de certeza absoluta de pôr todos os adeptos em linha reta. Claro que sim, claro que sim. Se me dizem que é por causa apenas das grandes cidades, não me parece que seja isso. Não, eu aí discordo. Eu não disse que é as claques, eu disse que andamos todos a trabalhar, estava aqui englobado no que estava a dizer o António. Este fenómeno, porque é que ele não é legislado? Este fenómeno dos... Porque interessa isso. Porque isso nós demoramos eternidades a atuar. É isso. Vamos ao caso inglês, que durante anos eram considerados os hooligans do futebol. Os alemães tiveram esse problema também. A Margaret Thatcher. Eles conseguiram pô-los na ordem, os estádios estão cheios, mas também tem um espetáculo. Claro. António, eles têm um problema muito rápido. Só para terminar isto e lançar um desafio. Nós demoramos 11 anos a decidir o caso Mateus? Sim. Eles demoram uma semana a tomar decisões sobre um problema de um jogo. Claro. Isto muda as regras todas do futebol. Porque lá as decisões são tomadas e não estão a olhar para A, B ou C. Claro. Porque são igualitárias. Porque as regras são iguais para todos. O Boa Vista teve 7 anos ou 8 anos a sofrer de uma decisão que foi revogada. Portanto, os custos ao Boa Vista e ao Gil Vicente são imensos. Muito bem. Só para deixar o desafio, que estamos a falar dos adeptos, eu gostava muito que num próximo Boa Vista Vitória, no Vitória Boa Vista, que são normalmente aqueles jogos mais quentes, com o Braga as coisas têm corrido bem, que de facto as duas massas, as duas claques, conseguissem fazer uma festa antes, durante e depois, e ficava aqui o desafio às duas direções das claques para que fizéssemos do próximo Boa Vista aqui no Vitória, porque já foi o Vitória Boa Vista, uma festa em pleno. Bom, esperemos então que a festa regresse aos campos de futebol. É bom que se discuta também nos 45 minutos ao ataque, onde os adeptos do Sporting Clube de Braga, António Duarte, do Boa Vista, Carlos Furtado e Ricardo Silva estiveram a fazer-me companhia neste 45 minutos ao ataque. É tudo. Boa tarde.